no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Vai lá em Apocalipse 21. Nós vamos ler a partir do verso 1, amém? Vou ler aqui na minha folha que a letrinha está maior, mas você vai acompanhar aí na sua Bíblia, amém? Diz assim a palavra de Deus: E então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. No 6, queridos, disse-me ainda: Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Lá no 8 para a gente encerrar. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidades sexuais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém, queridos? Feche seus olhos por mais um minuto. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez. Que assim como o Senhor ministrou e habitou nos louvores nessa noite, que o Senhor ministre, ó Pai, essa palavra sobre as nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai amado, aprender mais de Ti. Que nós possamos nos achegar mais a Ti. Que possamos sentir a Tua presença. Que nós possamos, ó Pai, ser os Teus filhos e o Senhor ser o nosso Pai. Que nada, ó Pai, que for ministrado neste lugar venha de mim, da minha boca, da minha vontade, mas que venha do Teu Espírito Santo de Deus, ó Pai. Que a palavra possa jorrar direto do Teu trono para a Tua casa nessa noite, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Podem vos assentar? A palavra que eu vou ministrar nessa noite, eu dei o nome de Jesus te chama. Essa semana eu tive um sonho. E Deus me chamava e me falava algumas coisas sobre o que tinha acontecido ou está acontecendo nesses tempos nossos, tão louco, nesses últimos anos que a gente tem vivido. E eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei: Senhor, em época de tempo tão difícil, por que ao invés da gente se achegar a Deus, as pessoas estão se afastando de Deus? Porque em meio a essa guerra,
que nós estamos vivendo, essa guerra espiritual contra toda essa situação que estamos vivendo, por que ao invés da gente buscar mais treinamento junto de Ti, através da oração, do jejum, da leitura da palavra, a gente tem se distanciado de Ti? E ele me respondeu algo interessante naquele sonho. Ele me falou assim: os que estavam perto, continuam perto. Os que já estavam longe, estão cada vez mais distantes. E aí ele falou assim: Jesus chama o seu povo todos os dias e chama pelo nome. Mas alguns já estão surdos. Alguns já não ouvem mais a voz de Deus. Alguns já não falam mais com Deus há muito tempo. Então o que veio no meu coração quando eu acordei é como se fosse uma peneira. É como se fosse uma refinaria. O ouro, quando ele vai ser purificado, porque o ouro tem impurezas, ele passa pelo fogo. E ali se separa as impurezas do puro ouro, ou ouro puro. E aquilo me levou a ver que o que Deus estava me falando em sonho era verdade. Sabe, não são as circunstâncias, não são as situações que afastam as pessoas de Deus. As pessoas já estavam longe dele. E aquilo só foi evidenciado pela situação. Porque louvar a Deus quando tudo vai bem é legal, é bom. O difícil é louvar a Deus quando está tudo difícil. E aí, alguns dias atrás, eu conversando com a Débora, com as minhas filhas, né? Eu falei, a gente percebe muitas vezes que isso nos mostra que, infelizmente, existem pessoas convertidas, que se converteram mesmo, e existem pessoas que são convencidas de uma religiosidade. O que é a conversão, queridos? A conversão ali está a cruz, que simboliza Cristo. A conversão é isso aqui. Se um dia eu andava em caminhos tortos, errados, quando Jesus me chama e eu realmente reconheço o meu erro, a minha falha, eu me converto dos meus maus caminhos, e o meu olho, a minha visão, ela vai estar focada em Jesus Cristo. Isso é genuína conversão. E ali naquela cruz, eu deposito os meus medos, os meus anseios, as minhas dúvidas, os meus questionamentos. É ali naquela cruz que eu venço a batalha. Mas sem tirar os olhos de Cristo.
Eu estou passando por tribulação, eu estou passando por situação difícil, mas os meus olhos estão fixados naquele que pode me ajudar, que é Jesus Cristo. Os meus olhos estão fixados naquele que pode me curar, que é Jesus Cristo. A pessoa que é verdadeiramente convertida, queridos, ela não desvia em nenhum minuto sequer a sua visão daquele que é o seu Senhor e Salvador. Ele vai permanecer firme. Não importa a tempestade, ele vai permanecer firme. Qual foi o erro de Pedro? Quando Jesus falou, vem. Quando ele desceu no barquinho lá na tempestade, qual foi? Discípulo de Cristo tirou os olhos dele. Ele tirou os olhos e ele começou a naufragar. Porque ele olhou a circunstância. Ele tirou o olho da onde nunca deveria ter tirado. E o convencido de uma religiosidade? Queridos, o convencido de uma religiosidade, ele nunca se converteu verdadeiramente. Ele estava ali. Jesus chamou. Ele por um breve momento olhou para a cruz. Talvez tenha reconhecido seus erros e as suas falhas, mas nunca houve a conversão verdadeira. Ele nunca andou em direção a Cristo. Ele sempre permaneceu aqui. Ele permaneceu no mesmo caminho. E a cada passo que o convencido de uma religiosidade dá, é para longe de Cristo. Porque a visão dele não está naquele que tudo pode. Ele anda cada vez mais longe dos caminhos de Deus. Ele diz, eu posso, eu faço, eu consigo. Talvez ele não fale com a própria boca dele, mas as atitudes de orgulho dele mostram isso. O convencido, querido, de uma religiosidade, talvez ele tenha sido doutrinado dentro da própria residência, dentro da própria casa. Eu sou nascida em um lar cristão. A minha mãe já era cristã. Então eu não conheci outra religião. Eu conheci o Evangelho desde pequena. Minha avó, meu avô eram cristãos. Aos 5 anos de idade eles me deram uma Bíblia de presente. Então, às vezes a pessoa se convence da religião, mas nunca se aproxima de Deus verdadeiramente. Estar na igreja, queridos, não faz de nós igreja. Estar na igreja não faz de nós noiva de Cristo. Há uma diferença entre ser e estar. Aquele que não tem conversão verdadeira no seu coração, ele vem na igreja,
todos os cultos às vezes. Mas ele não se converte dos seus maus caminhos. Se ele fornicava, ele continua a fornicar. Se ele mentia, continua a mentir. Se ele roubava, ele continua a roubar. Porque muitas vezes o que ele quer, o que ele busca de Deus, são apenas as mãos do Senhor. É apenas aquilo que Deus pode dar. É aquilo que Deus pode fazer. Mas ele não quer Deus como seu Senhor e Salvador. Porque quem quer Deus como Senhor e Salvador e se converte verdadeiramente, ele não quer mais errar, queridos. Ele não quer mais continuar no pecado. Ele quer ser filho. E ele quer ser filho obediente. Aonde Deus tem prazer de olhar e falar: esse é meu filho, em quem me comprazo, igual disse para Jesus. É isso que a gente quer ouvir de Deus, é isso que a gente quer ouvir do Pai. Quando a gente ama verdadeiramente ao Senhor, não importa se a gente está na igreja ou se a gente está fora dela, a gente é convertido. A conversão do cristão, queridos, não pode ser só dentro dessas 4 paredes aqui. Eu vejo um monte de pessoas que vão na igreja. E agora com esse negócio de Instagram, a gente vê um monte de gente que fala que é evangélico, que a gente nem tinha noção que era evangélico, sabe por quê? Porque nunca mudou o comportamento. E Deus mostrou que existe dois tipos de pessoas dentro das igrejas. O que realmente se converte, quer melhorar e quer ter testemunho de vida. E aqueles que, desculpa a palavra, amada igreja, mas que se escondem dentro dela. Ou que às vezes, como eu disse, até acredita que é um genuíno cristão, convertido. Mas na sua essência, ele é apenas um convencido da religiosidade. Quantas pessoas não passaram pelo Peniel e hoje não estão mais aqui? Ixi, se for fazer uma lista só de mulher, que é o que a gente mais guarda, né? Está lá no acampamento, no nosso acampamento feminino. Dá uma lista com mais de 100. Será que Deus não tocou no encontro todas as pessoas de uma igual maneira? Eu creio, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu creio que o que Ele tem para a minha vida, Ele tem para a sua vida. O que determina é como nós estamos. Se convertidos ou convencidos de uma religião que não faz a diferença. Religião não salva ninguém, queridos. Religião não faz nada por ninguém. Religião não traz cura. Religião não faz milagre. Mas Jesus Cristo faz. E o que eu queria falar nessa noite para você é que
nós precisamos prestar mais atenção naquilo que Deus está falando ao nosso coração. Essa passagem de Apocalipse 21 vem falar para nós da volta de Jesus. Algo que pelos sinais que estão tendo está muito próximo. Eu não sei quanto tempo. A gente nem sabe se está vivo amanhã. Se não tivermos, Jesus voltou para nós. E aí nós precisamos prestar atenção qual é a nossa condição hoje. Chamar, Ele nos chama todos os dias. A gente só precisa saber se a gente quer estar com Ele ou longe dEle. Não, pastora, eu quero estar com Ele. E o que você faz para estar com Ele? O que você tem feito para se aproximar dEle? Eu já me converti. Eu estou indo em direção à cruz. Amém? O que Ele quer de nós é que a cada dia mais a gente possa matar o velho homem que existe nas nossas vidas e viver o novo de Deus. Renunciar a velhas práticas e viver o novo de Deus. Não tem como, queridos, o Espírito Santo habitar ou realizar coisas aonde a gente está muito, muito distante do Senhor. Quanto mais perto eu posso estar do Senhor, mais eu vou sentir a presença dEle. Quanto mais longe eu estiver dEle, bem difícil de me alcançar. Porque não é Ele que tira as mãos de sobre nós. Somos nós que saímos debaixo das mãos dEle. E para ficar debaixo de uma mão, tem que estar perto. Eu creio que Deus é bem maior do que essa pessoa aqui, amém? Talvez o braço dele seja bem maior do que o meu. Mas acho que não vai muito longe. Então às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, que Deus se afastou. Mas na verdade fomos nós que saímos de perto dEle e da cobertura dEle. E Jesus nos fala, preste atenção no que diz a minha palavra. Preste atenção, porque nós estamos chamando os filhos de Deus todos os dias. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, Ele nos chama. A gente costuma cantar louvores que não são verdade. Você sabia, querido, que quando você abre a boca para louvar, é como se você estivesse profetizando aquilo sobre a sua vida? A Bíblia diz que a nossa boca foi feita para abençoar. Mas da mesma boca muitas vezes sai bênção e maldição.
um louvor em particular, não sei nem se eu posso falar isso filmando assim. Eu não canto. Estou sendo sincera de coração. Um dia eu parei para prestar atenção na letra do louvor. E ele falava assim, vocês vão conhecer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. É uma verdade. Mas você aceita isso? Não. Porque a gente quer que Deus faça. Porque se Deus disser assim, ó, não é a minha vontade, a gente se revolta. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. É verdade? É. Mas você suporta isso? Se a porta fechar e você ficar sem emprego nenhum, você suporta isso? Aí você vê a pessoa orar: Senhor, me dá a fé de Jó. Você aguenta a provação de Jó? Aguenta perder todos os filhos, os bens, ficar leproso? Aguenta? Eu vou falar por mim. Não. Eu falo assim: Senhor, me poupe disso. Se o Senhor puder, me livra disso. Eu amo o Senhor, mas se o Senhor me puder me privar de passar por uma provação como Jó passou, o Senhor me prive, por favor. Me deixe distante. Porque se você for analisar a fundo, é muito para uma pessoa só aguentar. E às vezes a gente canta louvores, queridos, e a gente se torna mentiroso. Porque canta: se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele é Deus, mas quando Deus diz não, Deus não me ama, Deus me abandonou. Será que Deus existe? Eu creio num Deus verdadeiro. Deus é perfeito e não erra nunca. O problema somos nós que somos falhos em achar que Deus alguma vez errou em alguma decisão. Deus não erra, Deus não falha, Deus não demora, Deus não tarda. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Nós é que temos que aprender que nós precisamos ser mais convertidos do que convencidos de uma religiosidade. A casa de Deus está virando comércio. Está virando um comércio. Aonde casa cheia, casa lotada é o ideal. Sabe o que eu quero te falar nessa noite, irmãos? O ideal é ter uma casa cheia, uma casa lotada de pessoas santificadas. Mas hoje em dia saiu de moda pregar sobre pecado.
sobre enganos, astúcias de Satanás. Porque, eu vou pregar sobre isso e os irmãos vão ficar ofendidos. Então estão com o slogan assim, venha como estás e permaneça como estás, porque Jesus te ama da mesma forma. Deus te ama como você está, mas Ele nunca mandou você ficar como está. Sempre vai ter algo para melhorar, queridos, porque nós somos seres humanos e nós somos falhos, fracos, e nós erramos. Por isso é que Ele nos chama pelo nome, para que nós tenhamos todos os dias um conserto com Ele. Em épocas tão difíceis, onde a gente mais precisa do Espírito Santo de Deus, para suportar toda a dor que estamos vivendo, é onde mais nos afastamos do Senhor. Aonde vamos chegar? Será que o caminho que nós estamos trilhando de distanciamento da cruz é o versículo 8 do capítulo 21? Estamos deixando idolatria, mentira, impurezas sexuais, tudo estamos deixando entrar na nossa vida, e a gente está caminhando a passos largos para o lago de fogo. Sabe, eu vejo essa situação que nós estamos vivendo hoje, queridos, com um grande chamado de Jesus para que a gente, desperte. Não seria à toa que Deus permitiria que algo tão terrível viesse, não só sobre o Brasil, mas sobre todo o mundo, por nada. Eu acredito que Ele permitiu que tudo isso chegasse no mundo todo, para que fosse um despertar para o povo, para que o povo entendesse que Ele está chamando, e muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Ele chama a gente para prestar atenção no que diz isso aqui, a palavra de Deus. E ao invés de verificar o que está escrito aqui, a gente tem assistido muito mais noticiário do bandido lá, o Lázaro, do que se atentar para o que está escrito aqui. Às vezes a gente vive, queridos, uma vida fútil. Não que a gente deve ser um ignorante, desinformado, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que muitas outras coisas têm roubado a nossa atenção e a nossa visão, e têm tirado o nosso foco. Altar do homem lá que está fugindo da polícia, está de branco, todo mundo é forte nada. A hora que Jesus falar, vai ser pego, vai ser pego. O que está nele não é maior do que o Deus que nós servimos. A
A gente fica se preocupando se ele vai ser pego ou não, e papapá. Irmão, faça uma coisa. Ore. Ore para que a justiça de Deus e a justiça do homem seja feito, para que ele seja pego e pague por o que cometeu. Você ora, entrega nas mãos de Deus e descansa. Aí você se preocupa com o quê? Com a sua salvação. É isso que vai garantir a gente conhecer a nova Jerusalém que está escrito aqui no capítulo 21 de Apocalipse. O conserto, a retidão, a paixão por Jesus Cristo vai nos levar cada vez mais perto dele. Não é tempo, igreja, de ficar longe do Pai. É tempo de se achegar e descansar nos braços dele. Deus nos chama nessa noite para sermos verdadeiramente convertidos a Ele. A minha visão está lá. Tudo pode estar desmoronando aqui, mas a minha visão está lá. E eu sei que se a minha visão está em Cristo, nada e ninguém vai poder me impedir de chegar cada vez mais perto dele. Deus quer abraçar os filhos. Deus quer nos chamar de filhos. Mas tem cristão que faz questão de não ser filho. Que não faz questão de chamar Deus de Pai. Porque para ele tanto fez. Ele viveu a vida inteira com um pé na igreja e outro no mundo. Ele já não crê mais na volta de Jesus. Ele já não crê mais nas palavras desse livro. E Deus quer trazer para nós, nessa noite, um despertar. Acorda, igreja. Acorda. Verifica qual é a tua condição. Se você até o dia de hoje passou sendo um convencido do evangelho, da religiosidade, é hora de se converter verdadeiramente. Nós temos que entender que, independente da situação, o cristão não se abala, porque a fé está firmada em Jesus Cristo e não nas coisas que Ele pode fazer. Nós não buscamos o nosso Deus por aquilo que Ele pode dar, queridos. Nós buscamos porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Porque Ele é dono das nossas vidas. Porque até o ar que eu e você respiramos é dEle. Porque nós vivemos na dependência dEle. Porque nós precisamos dEle. Porque sem Ele nós não somos nada. Tem caminhos que para o homem parecem perfeitos e retos, mas são caminhos de destruição. E nós precisamos
verificar, analisar em qual condição nós estamos hoje, perto ou longe de Cristo. Se estamos longe, tem algo errado na nossa vida. Se estamos perto, estamos no caminho certo. Continuemos a caminhada e mais perto nós vamos chegar. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos e entrar na presença de Deus. Que você se aproxime do Senhor nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo vai te mostrar aí quando e onde foi que você perdeu a intimidade com Ele. Mas nessa noite, Deus quer restaurar isso. Deus quer que você se aproxime dEle. Deus quer que você se achegue nos braços dEle.